Fala galeríssima, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar a história antiga, falando agora da invasão dos Dórios e o período chamado geométrico e proto-geométrico. Então eu peguei uma linha do tempo. Geralmente eu não gosto de ficar olhando muito em linhas do tempo, assim eu acho que acaba sendo muita coisa e as transições entre os períodos geralmente não são claras. Então quando você está lendo livros, às vezes fica meio difícil assim você ficar prestando atenção em qual século que foi tal coisa, mas agora a gente já estudou um pouco, podemos dar uma olhada aqui numa linha do tempo. Eu vou colocar na descrição a tese da qual eu peguei essa cronologia, né? E então é o seguinte, mais ou menos o que a gente estava vendo aqui, 2200 a 1450 a cultura minoica, depois a cultura palaciana micênica, você vê que ela surge no final mais para o final do período minoico, e continua, né, na verdade, a civilização minoica meio que englobada pela civilização micênica, sendo que a civilização micênica tinha saído dela, né? Então a cultura micênica sai da minoica e acaba englobando ela, né? Paralelamente tem o desenvolvimento de Troia e você pode olhar depois da destruição de Troia tem a destruição da final da cidadela de Micenas, né? E a destruição generalizada dos sítios micênicos da Grécia. Depois que acaba a Guerra de Troia, começa o declínio da civilização micênica. E a gente tem nesse período a invasão gradual ou infiltração dórica na Grécia continental, porque o que a gente vai ver é que justamente os dórios, essa invasão deles é que faz parte, né, é quem leva a termo, né, leva até o final a destruição da civilização micênica. E então seria só para olhar aqui, vamos ver. Então no final do século XI e início do século X. E logo nessa época é o chamado período proto-geométrico e depois o geométrico, que são em parte consequências da invasão desses povos. Então é o seguinte, a tradição conta pra gente, né, que depois da Guerra de Troia, os Heraclidas, que seriam os descendentes de Hércules, lideraram povos estranhos para dentro conquistaram, né, a Grécia continental, mas os autores questionam se esses povos eles eram estranhos, mas não se sabe se eles eram bárbaros, tidos como bárbaros, porque parece que já havia alguma relação deles com os gregos antes, até o idioma deles é um tipo de grego, né, de língua grega, não parece que é uma língua totalmente diferente. Mas só para a gente ter aqui como informação, na verdade, eu falei dos dórios, mas teve um cara chamado Temenos, que liderou os dórios, um outro chamado Oxylos, que liderou os aetolianos, e um outro, Heraclida, né? Então, esses dois são Heraclidas, e um terceiro Heraclida também, que liderou os Tessalianos. E o que acontece é o seguinte, quando a gente olha para o mapa da Grécia após a conquista, após essas invasões, bem depois, na verdade, acho que já no século V, né, lembrando que essas invasões seriam no final do século XI, início do século X. Então, olhando bem depois, a gente vê basicamente só dois idiomas, dois dialetos. Basicamente, um dialeto novo dos conquistadores e um dialeto dos povos que já estavam lá na Grécia. Então, isso fez com que alguns historiadores chamassem esses três povos que a gente viu, os dórios, os aetolianos e os tessalianos, de dório num sentido amplo, né? Chamar tipo os três de dórios, porque se a gente só percebe um dialeto, é porque eles deveria haver alguma relação entre esses três povos. Se eles fossem totalmente diferentes, a gente teria três idiomas novos, né? Três idiomas conquistadores e apenas um idioma, como é que fala? Um dialeto, né? Um dialeto dos conquistados. E não o que a gente tem, que é um dialeto conquistador e um dialeto conquistado. Então, provavelmente, é por isso que surgiu essa designação de Dório no sentido amplo. Porém, isso é interessante, mas para os gregos, eles jamais chamariam esses três povos
os dórios, os aetolianos e tessalianos, eles jamais colocariam toda essa galera dentro do grupo dos dórios. Então, os Heraclidas lideraram os dórios em uma invasão para reconquistar partes da Grécia. Essas invasões teriam dado origem a uma idade obscura da Grécia, devido aos poucos registros. Uma de suas características, além do uso de ferro, é a pintura de vasos de tipo geométrico, que deu nome ao período. Há uma perda da unidade grega. Então, tudo que a gente estava estudando do período micênico de Troia é da Idade do Bronze. Até você ver que as menções ao ferro são muito raras em Homero, porque ele trata da Idade do Bronze. E são esses povos, em especial os dórios, que iniciam a era do ferro na Grécia. E aqui surge a pintura de vasos do tipo geométrico, isso a gente vai falar depois. E tem uma perda da unidade grega, porque era uma civilização toda interconectada. E essas invasões e esse declínio, a gente vai ver que são duas coisas diferentes, elas acaba surgindo um monte de estilos locais, tem uma perda de comunicação. Comenta-se a presença de algumas marcas da época do ferro já em Homero, porém a evidência é pouca, beleza. O problema é que nas regiões que não foram vítimas das invasões, a arte geométrica parece ter surgido espontaneamente. Essa arte geométrica, eu vou tentar colocar algumas fotos para vocês, são uns vasos que a gente reconhece facilmente como sendo grego, que tem assim, geralmente são ângulos retos, assim, algumas figuras geométricas, daí o nome. Mas então a arte geométrica parece ter surgido em algum lugar antes das invasões. Percebe-se a passagem do micênico para o proto-micênico, ou do micênico para o proto-geométrico, a partir de túmulos em Salamis e Creta. Um tipo de espada usada em Creta nesse período é encontrado no reino egípcio de Sete II, daí a passagem ser de cerca do século XII a.C. Isso é interessante, né? Porque acho que esse é do livro mais antigo que eu estou lendo. E acho que ele difere um pouquinho da cronologia que é dada na tese mais atual. Mas isso é porque às vezes a gente não tem a cronologia de todos os povos. Então a gente tem que pegar um negócio que aparece, por exemplo, no Egito, um negócio grego que aparece no Egito, para saber em que data que estava. Porque a gente não tem às vezes a cronologia desses povos, mas a gente tem a cronologia dos egípcios, por exemplo. Então a gente tem que usar as relações entre esses povos para saber em que ano que cada coisa aconteceu. A arte encontrada nessa transição, por um lado, obviamente descende do micênico, do qual é uma forma empobrecida, por outro, é suficiente parecido com o geométrico para ter induzido nos pesquisadores o nome de proto-geométrico, não podendo ser causado por uma invasão. A ocorrência simultânea em tantos lugares do micênico aponta para alguma causa interna, não pacífica, mas sem ruptura clara. Parece ter havido uma influência do norte antes da invasão. Então, a gente percebe havia então uma arte, uma cultura micênica, mais ou menos única, igual em toda a Grécia, nas partes micênicas da Grécia, né? Porém, antes das invasões já acontece alguma crise, alguma coisa que perde essa unidade, tem essa decadência, porque a arte geométrica ela é relativamente simples em algum sentido, e cada lugar vai desenvolvendo a sua característica, como se cada um tivesse isolado, né? Como se tivesse assim estilhaçado, se partido tudo, e cada região desenvolve o seu estilo. A transição é longa, porém a uniformidade inicial se desfaz com o tempo. Quer dizer, elas vão se separando, cada região vai desenvolvendo a sua característica. As invasões dórias quebram de vez as comunicações, que deixam as influências do norte livres para agir separadamente em todos os vales da Grécia. Essas influências do norte são esses povos, né? Eu acho que talvez eu tenha esquecido de falar, mas esses povos vieram do norte, né? No sul já tinha no sul que seria o mar Mediterrâneo ali, né? Tinha os outros povos, cada um no seu lugar, tinha os egípcios ali, então essas invasões vieram do norte. Essa falta de uniformidade torna difícil datar o fim da transição. Em alguns poucos lugares, o período geométrico começa em um pouco antes de 1000 a.C., em geral, começa depois disso.
O mapa dos sítios transicionais lembra o catálogo das hostes da Ilíada. Não sei se vocês lembram, tem uma parte da Ilíada que o Homero começa a descrever cada região da Grécia e quantos homens eles enviaram, né? Quem é o líder, essa coisa do tipo. E a posterior distribuição da cerâmica geométrica lembra, né? O estilo é sintoma da Idade Heróica. Quer dizer, esse estilo tem a ver com a Idade Heróica, porque onde tem essa cultura heróica, homérica, por assim dizer, né? Que da essa cultura dos heróis da Idade do Bronze é onde aparece essa cerâmica. Então você vê que é como se fosse uma continuação, né? Um pouco empobrecida, mas é uma continuação dessa cultura heróica, porque onde está correlacionado, desculpa, onde a, Homero descreve os povos que vão para a Guerra de Troia, é onde tem essa cerâmica, essa cultura. Então essa cultura está relacionada a esse modo heróico de ser, né? Essa cultura dos heróis da Idade do Bronze e tal. As invasões dórias devem datar de antes do aparecimento do geométrico no século XI. O período da Guerra de Troia, a Esparta Dória, é um período de 2 séculos em que os recursos materiais do Egeu estão se empobrecendo, as comunicações estão sendo cortadas e a técnica decaindo. Devido a essa decadência, as influências do norte têm mais efeito. Então, a partir dessa decadência, com o período proto-geométrico, vai se abrindo mais as influências do norte. Aqui ele fala da Esparta Dória, porque a Esparta foi uma cidade conquistada pelos dórios, eles estabeleceram um reino lá. Por isso, porque inclusive, né, os Heraclidas seriam descendentes de Hércules, e Hércules, ele tinha direito, né, ao trono de Esparta, né, tanto que quem fica com o trono são os primos dele, que são os Menelau e Agamenon, né, que são os Atridas, e o Hércules é o outro lado da família que também tem direito ao trono. E os Dórios conquistam Esparta, né, que é a cidade de Hércules, que é os Heraclidas, filhos de Hércules, estavam liderando eles. Ocorrem as invasões dórias, que parecem ter um efeito totalmente negativo. As comunicações cessam e cada região segue um estilo diferente. Na Ática, que era o antigo centro cultural e que não foi conquistada pelos dórios, é que a arte é mais fina. Aí então ele fala um pouco das tribos dórias no sentido estrito, que eu só estou usando o dório aqui, na verdade, no sentido estrito mesmo. Quer dizer que não são os 3 povos, mas só os que os gregos chamavam de dórios. Não os outros dois, que junto com os dórios, os historiadores da época desse livro, né, que seria início de 1920, assim, estavam falando incluíam como os dórios. Mas os dórios estrito senso, por sua vez, também eram divididos em 3 tribos, os Ileis, Pampiloi e Dímanes, que era uma característica do povo. Eles eram, até o Homero chama eles de um nome, os dórios, que tem a ver com o número 3, porque eles são 3 tribos. E uma das coisas interessantes é que os dórios vieram do norte, mas tem uma menção dos dórios na ilha de Creta, antes em Homero, então quer dizer, muito antes das invasões dos dórios. Então acredita-se que alguns dórios já tinham descido de barco até Creta e estabelecido alguma colônia lá. Por isso que é difícil falar se eles não eram totalmente estranhos aos gregos, né? Eles já tinham alguma relação com os gregos. Aí no livro ele detalha um pouco a conquista. Achei bem chato, achei que não valia a pena trazer. E o que eu já falei, que Esparta foi uma criação dos dórios, há resquício de uma cidade micênica, mas essa foi destruída pelas invasões dos dórios, e os dórios usaram parte dos nativos contra a outra, né? Eles ficavam usando uh, uma parte dos nativos contra os outros. Uma dessas tribos foi absorvida e parte dos nativos foram absorvidos dentro das antigas tribos dos dórios. Então eu acho que é isso. Acho que eu vou colocar ali umas figuras da arte geométrica para vocês.
Tem uma tese que também vou colocar na descrição, que tem várias imagens de figuras geométricas do período geométrico, mas estava em preto e branco, então não. Mas por isso que eu não coloquei na apresentação de slides, mas é interessante para quem quiser ver, né? Então é isso aí, galera. Valeu, muito obrigado e até a próxima.